Oi, Gô, boa noite, seja muito bem-vinda. Só me fala se você está me ouvindo para eu poder ajustar aqui alguma coisa. Se você quiser abrir a câmera, quiser escrever no chat, fica à vontade, tá? Noite. Oi, Alci, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, e aí? Também tudo ótimo. Você me ouve direitinho? Perfeito. Ó, Gorete, hoje você eu tô também me toda de ouve? Carol Gregory, viu? Tô vendo, chiquitíssima essa mulher. Gô, seu microfone tá fechado. Se você tá tentando falar comigo, ele tá fechado. Você tá no celular, né? É, tô sim. Ah, mas tá me ouvindo, Abri. então tá bom. Tô te ouvindo agora. Tô te De vendo, eu tô cab... te vendo E tá de de cabelo cabelo. novo, mais curtinho. Tá poderosa essa mulher. É a live dos cabelos curtos. Oi, Gente, Babi, eu boa amo cabelo noite. curto. Ai, é tão prático, né, Boa gente? É tão noite. bom. Tudo bom? Eu vou esperar só mais uns minutinhos, que tem mais duas pessoas para entrar, tá bom? E aí a gente já começa. Ai, gente, como ele tá grande, lindo! Oi, Bê, tudo Dá bem, oi meu pra tia amor? Ana. Isso, tia Ana. Tudo bom, meu galego? A alemãozinha da mãe. Puxou a mãe. Gente, Cara puxou da a mãe mãe. igual? Tá bom, Alce, fica à Isso. vontade. É meu. Vou É desligar seu? aqui. Você vai ficar com a gente aqui, Bê? Pelo visto, vai. Vou desligar aqui pra não atrapalhar. Tá bom, beleza. Meninas, só mais... Tchau, Bê. Oi, Bê. Bê, qualquer dia eu vou na sua casa tomar aquele café da manhã maravilhoso que sua mãe faz para você. Posso? Comer aquela panquequinha delícia que ela faz para você? A Anelita dele falar contigo. Deixa eu vou passar ele pro Júlio, só um pouquinho. Bom, tá joia. Menina, só mais um minutinho e a gente começa, tá? Tem mais duas pessoas, mas se elas não entrarem, depois elas assistem no gravado e não tem problema algum, tá bom? Preparadas para algumas boladas hoje para anotar. Aliás, se quiserem já pegar papel e caneta, porque eu não sei, que na hora que eu compartilhar a tela, eu não sei se eu vou conseguir ver no chat. Então, se vocês. Ó, a Cione já vem armada, vem com caderno. Ó, a Babi também. Eu vou, se eu não conseguir ler no chat, vocês escrevem no caderno e depois a gente conversa no particular também, tá? Porque eu ainda não tenho essa habilidade toda de deixar o chat aberto, ficar mudando ali de tela e aí eu me desconcentro. Então, quero ser bem precisa hoje. Beleza? Bom, já deu um minutinho extra. Vou começar a nossa conversa, nosso bate-papo, nossa aula. Primeiro, muito bem-vindas todas vocês. Agradeço de coração toda a energia que vocês estão trazendo para dentro dessa aula, para compartilhar comigo algo que eu amo falar e que eu vou parar, senão eu me emociono antes de começar a dar aula, né? Vamos lá. Então, qual é o assunto aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre um guarda-roupa inteligente. E o que tem a ver esse guarda-roupa? Por que que ele é inteligente? Por que que ele é descomplicado? E o que ele facilita na sua vida? Ao longo da apresentação, vocês vão entender algumas coisas, inclusive um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei nesse contexto do guarda-roupa, né, desembaraçado, e por que que ele é funcional? E por que que isso ajuda o nosso dia a dia, como que ele ajuda a gente a ganhar tempo e principalmente economizar dinheiro e focar naquilo que é mais interessante, que é mais importante para nós. Então, vou começar compartilhando a minha tela. Aí,
Depois vocês me avisam se está aparecendo. Ai, que bom. Não tá aqui. Ele fechou sozinho. Espera aí que eu vou abrir de novo. Espera aí que ele fechou aqui. É engraçado que o PowerPoint, ele está aberto. Aberto ele está. Ah, achei. Pronto. Ele estava escondidinho. É para dar mais emoção, né? Senão não tem graça. Vocês estão vendo a minha tela cheia? Ou tá só o PowerPoint aparecendo? Tá o PowerPoint aparecendo para mim. Deixa eu ver. Vamos tentar de novo. Foi a tela cheia agora? Sim. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, que vocês pensem aqui, é uma provocação que eu vou trazer para vocês. Imagina que vocês. Dinheiro não é problema, tá? Vocês vão sair de férias, vocês ganharam uma estadia, né? Um passeio lindo, maravilhoso para qualquer lugar do mundo, e vocês precisam escolher o hotel que vocês vão ficar. Em qual desses dois hotéis vocês ficariam? Se quiser escrever no chat, escreve, depois eu olho. Se quiser anotar no papel também, fique à vontade. Eu quero que vocês pensem em qual hotel vocês ficariam. Quando tiver ok, só faz ok para mim, que aí eu já. Ah, o Sigorete, já escolheu o hotel onde você ficaria? Acho que eu ficaria nesse do verde aí. Tá. Então agora eu quero que vocês parem e pensem o seguinte. Já que imagina que a maioria tenha escolhido esse todo iluminado, né? Vocês conseguem saber se a cama nele é boa? Se o atendimento é bom? Se as pessoas que trabalham lá dentro estão felizes e vão te atender bem? Mas alguma coisa te levou a escolher esse hotel bacanudo, certo? Então guarda essa informação e a gente vai levar isso mais adiante. Agora já que você já está viajando, já está num super hotel, você foi fazer um passeio e você precisa comer. E aí você tem duas opções para escolher. Você escolhe o restaurante primeiro com esse fundo escuro ou outro mais simples, tipo mesa coletiva. Agora a gente vai fazer exatamente o mesmo exercício. Você sabe me dizer qual tem a melhor comida? Qual atendimento é melhor? Qual é mais limpo? Qual tem a comida mais limpa? O ambiente da cozinha mais limpo? E será que os funcionários do primeiro restaurante são mais felizes e vão te atender melhor do que o do segundo restaurante? Eu já tive a oportunidade de trabalhar nos bastidores de um restaurante, da parte de uma cozinha, né? E eu vou dizer para vocês que nem sempre o que está do lado de fora reflete o que está do lado de dentro. Às vezes, a melhor apresentação no restaurante, o melhor prato, o vinho mais caro, não reflete a gentileza, a limpeza, a cordialidade e a felicidade de quem está trabalhando nos bastidores. Às vezes é pelo contrário. Os restaurantes muito sofisticados, com aquele chefe que tem 15 mil estrelas Michelin, sofrem uma tensão absurda dentro do restaurante, dentro, nos bastidores, e essa energia vai para a comida e essa energia vai para você. E às vezes o bandejão mais simples, a pessoa está tão feliz, está tão grata por estar ali, ela cuida daquela comida, ela lida com aquela comida, ela cuida do ambiente como se fosse a casa dela. Então, nem sempre a imagem é tudo. Mas a gente normalmente escolhe pela melhor imagem, porque o nosso cérebro busca o que é belo, ele busca o que para ele é agradável, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, antes de mais nada, vou começar dizendo quem é a Ana. Vou contar um pouquinho dessa história, como é que foi a minha jornada até chegar neste momento da imagem. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu queria ter o meu dinheiro.
Na minha cabeça não cabia eu ter que pedir dinheiro para o meu pai ou para minha mãe para comprar uma bala, para comprar um docinho depois do lanche, para pegar um ônibus extra para dar um rolê no shopping. Não era nem para gastar no shopping, tá? Era só para andar no shopping. O pior de tudo não era pedir o dinheiro, era eu ter que me justificar do porquê que eu precisava daquele dinheiro. Eu achava o fim da picada. Então eu não via a hora de começar a trabalhar para não precisar dar justificativa para ninguém. E aí comecei a trabalhar mais ou menos com uns 14 anos, e quando eu fiz 18, eu fui trabalhar no mercado financeiro numa empresa multinacional, num banco multinacional, um banco estrangeiro. E a minha melhor roupa não era suficiente para aquele ambiente. E eu me sentia extremamente deslocada. E aí eu comecei a me preocupar com a minha imagem por pertencimento, para me sentir pertencente àquele ambiente, porque eu era nova, tinha 18 anos de idade, eu era mulher, imagina um andar que cabia mais ou menos umas 90 pessoas, de 80 a 90 pessoas. E nesse andar, se tinham 8 mulheres, 9 mulheres, era muito, não tinha mais do que isso. Então eu era mulher, nova, a minha roupa não se enquadrava naquele ambiente, tudo que eu mais queria era pertencer àquilo, até para não parecer tão infantil, tão infantilizada, tão menininha boba. E aí eu comecei, o que hoje a gente conhece como modelagem, né? Eu comecei a observar as pessoas, as poucas mulheres que tinham ali, como elas se vestiam, como elas se comportavam, como elas falavam, como elas gesticulavam, para que eu me sentisse mais pertencente àquele ambiente. E aí eu comecei a buscar cuidar melhor da minha imagem. Com o meu super salário de estagiária, eu comecei a investigar nas lojas próximas que tinham ali. Eu literalmente economizava o meu almoço para sobrar dinheiro, até para pertencer na hora do almoço, quando eles faziam aqueles almoços mais chiques, né? Viu? Boa noite, seja super bem-vinda. Então eu precisava ter a grana. E aí eu comecei a aprender um pouco sobre o estilo da roupa, sobre a qualidade da roupa. E assim, para quem é das antigas, eu não comprava na loja Top Master super linda, porque, de novo, o salário de estagiário não permitia. Eu comprava em Marisa, eu comprava em C&A, eu comprava na Mesbla, no Mapping, para quem é das mais antigas ainda. Mas eu sempre me preocupei com a qualidade do que eu estava comprando, não necessariamente com a etiqueta e com a marca. Algumas coisas deram bom, outras deram ruim, e eu fui aprendendo nesse meio tempo. E aí veio a primeira compra de verdade e que a gente nunca esquece. Um ano e muito depois, eu fui efetivada. E aí, com o meu primeiro salário, eu fui lá falar: é hoje que eu tiro a barriga da miséria. Eu vou na loja que as meninas compram e vou reformar o meu guarda-roupa. Fui lá, torrei o meu primeiro salário em roupa e saí feliz da vida com 6 peças de roupa. O que, obviamente, não dava para eu reformar o meu guarda-roupa inteiro. Então, ali começou uma outra fase de aprender a multiplicar as benditas 6 peças. Porque eu não ia poder comprar todo mês o meu salário inteiro em roupa. Afinal de contas, eu tinha a faculdade, eu tinha a comida, eu tinha a condução, eu tinha outras contas para pagar e não dava para torrar tudo, né, aleatoriamente, loucamente no guarda-roupas. Então foi ali que eu comecei a ser intencional, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso, em escolher o tipo de peça que eu pudesse combinar com outras coisas que eu tivesse em casa e multiplicar o meu guarda-roupa com aquelas 6 peças. Claro que eu tinha outras, e tinha também o guarda-roupa da minha mãe, onde de vez em quando eu roubava alguma coisinha, né? Eu emprestava, assim, fazia um empréstimo a longo prazo com as roupas dela. Mas eu precisava que aquilo se multiplicasse. E aí eu consegui aprender a fazer, e errando e acertando, e aí começaram a vir outras situações que acontecem dentro do mundo corporativo, que são, por exemplo, os assédios. Assédio moral, assédio psicológico, assédio emocional e outros assédios também, e que a gente acha que é normal. Na verdade, é comum, mas não é normal. Mas a gente vai empurrando com a barriga, porque acha que aquilo acontece com todo mundo, afinal de contas, faz parte, né? Só que teve um episódio específico que aquele me marcou muito,
eu já tinha um bom tempo de trabalho, eu já estava mais tarimbada no negócio, mas aquilo ficou muito gravado para mim. Eu estava conversando com duas meninas que trabalhavam comigo sobre um determinado corte de calça, o que valorizava, o que não valorizava, porque afinal de contas eu já estava me interessando por esse mundo, para ainda me fazer ser vista, me mostrar pertencente ao ambiente e mostrar a minha seriedade e o meu profissionalismo, porque eu não queria que as pessoas confundissem a minha imagem física com o meu profissionalismo. E aí, nessa conversa com as meninas, os rapazes que não eram tão rapazes assim, né? Fizeram um comentário sobre uma determinada calça e que eu usava. Eles falaram: "Ah, por isso que a gente gosta quando você vem com aquela calça." Daquele dia em diante, eu parei de usar aquela calça. Eu só usava quando estava muito frio, porque eu conseguia usar com um casaco bem comprido que cobria a calça até quase o joelho. E ali foi uma chave de transformação e de intencionalidade. Se eu já era intencional no meu guarda-roupa, a partir daquele episódio eu comecei a ficar mais intencional ainda. Eu comecei a escolher cada vez mais as cores, as formas, o estilo de roupa que eu usava e separar oficialmente o que era roupa de trabalho e o que era roupa de sair. Claro que, como eu tinha um guarda-roupas inteligente, sem saber que eu tinha esse guarda-roupa descomplicado, as mesmas roupas de trabalhar eram umas roupas de sair. Só que eu usava de outros artifícios, outras técnicas, que eu não sabia que eram técnicas, para dar mais empoderamento no momento, por exemplo, que eu saía com meu namorado, atual meu marido. Então eu usava uma cor de sapato diferente, um botão que no escritório ia fechado quase até a gola, eu abria e ficava aquele coisa de mostra, não mostra, tudo com as mesmas roupas. Então, não é sobre você ter mais, é sobre você saber escolher melhor. E toda essa minha história vem para confirmar as escolhas que eu fiz até hoje. E aí eu venho fazer uma outra provocação para vocês, e eu quero que vocês pensem, se não quiserem escrever no chat, não precisa, escreve no papel, porque isso é para vocês internalizarem efetivamente o que acontece. Quando você compra alguma coisa, você compra por qual motivo? Você compra para você? Você compra para agradar alguém? Você compra para alguma situação específica? Qual a emoção que te impulsiona numa compra? Não importa se é compra de roupa, se é de sapato, se é coisa para casa, sempre existe uma emoção que te leva a fazer aquela compra. Você compra porque você precisa, porque você está triste, porque você não quer descontar na comida, ou você está com raiva e quer descontar, e para não explodir com alguém, você vai lá e compra alguma coisa, seja um doce, seja um chiclete, seja um acessório. E o que te leva a comprar essas coisas e deixar guardado e não usar? Porque muitas vezes a gente compra no impulso, compra porque está na moda, compra porque alguém falou, porque um influenciador indicou. E a gente chega à conclusão de que quando chega em casa, se você compra principalmente sem um motivo, sem uma intenção efetiva, depois que você compra, aquela emoção acaba. E isso me lembrou muito uma frase que a Alcione falou num evento que eu fui dela. Às vezes o olerite chega, o seu pagamento chega e você fica feliz porque você teve um aumento, porque você teve um bônus. Só que essa felicidade dura 5 minutos. E o dia que ela me falou isso, eu falei, gente, é verdade. Eu lembrei exatamente que toda vez que eu recebia o olerite com aumento, com promoção, com alguma coisa, eu falei, yes! Passava 5 minutos, falei, beleza, vira a página, vamos continuar trabalhando porque eu tenho coisa para entregar. Então, às vezes, você compra alguma coisa, naquela empolgação, você fica feliz por 2 minutos, você fala, ai, que delícia, meu coração tá feliz. Aí depois você fica olhando para aquela sacola e fala, mas para que eu comprei isso mesmo? Então, pare e pensa. Põe aí na sua janelinha. Quando você sabe o que você gosta, o que funciona para você e o que te valoriza, esse tipo de situação dificilmente acontece.
Mas será que você sabe mesmo aquilo que te valoriza? Aquilo que melhora a sua aparência, que abre as portas para você num relacionamento entre família, com o marido, em negócios, etc. Porque quando o guarda-roupa está lotado, você sabe por que que você escolhe sempre as mesmas coisas? Não é só porque você não sabe o que te valoriza. Aí vem aquela ideia do cérebro que eu te falei. O seu cérebro foi desenhado para economizar a sua energia. E aí tem duas situações em que ele faz isso. A primeira, ele linka imagem com função, porque ele economiza tempo. Então, por exemplo, se você vai contratar uma babá para o seu filho bebê e ela chega com uma unha desse tamanho, por mais caprichada e linda que seja, você como mãe imagina, falei, meu Deus, ela vai arranhar meu filho, ela vai machucar, não vai dar certo. Você nem contrata. Ela pode ser a melhor babá do mundo. Então é o seu cérebro, não é julgamento, é o seu cérebro fazendo uma seleção natural de imagem com função. A outra situação que o seu cérebro usa para poupar energia é o seguinte: seu guarda-roupa está lotado e você já tem uma certa dúvida do que funciona ou que não funciona, porque aquela compra que você fez foi por emoção, não foi porque realmente você queria, ele fala assim: será que vai combinar? Será que eu vou ficar bem com isso? Será? 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 Aí o que que ele faz? Bom, na dúvida, eu vou pegar minha camiseta branca, minha calça jeans, porque eu sei que isso funciona e tá tudo bem. E aí você sai com aquela roupa. No dia seguinte, você fala: não, hoje eu vou fazer diferente. Só que você acorda atrasada. E aí não dá tempo nem do será. O que que acontece? Você vai lá na calça jeans e na camiseta. Chega o terceiro dia. Hoje eu vou fazer diferente. Acontece qualquer outra coisa. E aí o seu cérebro faz o quê? Ele entra num automático do que o que é mais prático, o que é mais simples, o que é mais rápido e por isso você acaba vestindo as mesmas coisas. Seja porque aquilo ficou fácil, seja porque aquilo é confortável, seja porque você se acostumou com aquela situação. E aí você não procura outras alternativas. E o guarda-roupa fica cada vez mais lotado, e você tem cada vez menos tempo de procurar o que você quer, o que você gosta. E por isso que muitas vezes não é sobre ter mais, é sobre escolher melhor. É sobre escolher aquilo que te valoriza. E aí eu quero fazer uma outra provocação, outro exercício. Calça jeans é algo que a gente normalmente tem mais de uma no armário. Porque na minha época, quando eu era criança, calça jeans era objeto de luxo. Mas hoje em dia é algo comum. Então me diz, quantas, pensa aí com você, quiser colocar no chat pode, se não escreve também no papel, se não quiser dividir. E depois eu prometo que eu olho o chat, tá? Quantas calças jeans você tem no armário? E aí imagina que você tenha uma escura, uma clara, uma rasgada, uma com tachinha, uma com florzinha, uma mais curta, uma mais longa, uma de sair, uma de final de semana, uma ou duas, três coloridas. Com qual frequência você usa todas essas calças? Quantas delas estão paradas há tempos no seu armário porque você não sabe como combinar ou não achou a ocasião específica para usar aquela bendita calça jeans? Ou até ela tá guardadinha porque você emagreceu demais, ela não te serve. Ou o contrário, você deu uma inchadinha, mas você tá lá esperando, deixando ela guardada, esperando ela servir você de novo. Você tem noção de que essa calça que você não usa, que você não sabe como usar, ela tá entulhando o seu guarda-roupa? E ao invés dela te ajudar, ela está te atrapalhando visualmente, emocionalmente e todos os outros entes que você possa imaginar nesse momento? Então, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Aliás, para fazer uma pergunta, não, fazer uma afirmação. Ana, mas as calças são maravilhosas, as calças são de marca, são de super qualidade. Tá, e por que que você não usa? Preciso marca para você estar bem vestida. Ou precisar trocar o guarda-roupa inteiro. A conversa não é sobre isso. As peças estratégicas que conversam entre si vão te poupar tempo e poupar dinheiro.
E o exemplo da calça jeans é tipo, ah, mas eu tenho 10 calças jeans todas de marca, mas você usa as 10? Ou ela tá só lá empilhando coisa no seu armário? Ela está evitando que você enxergue uma outra calça X, ou uma saia, ou um vestido que você poderia estar usando e ela está lá ocupando espaço e você não enxerga o vestido. E aí acaba usando sempre a mesma roupa porque a calça está ali atrapalhando. E ali você perdeu tempo, naquele exemplo que eu te dei. Você perdeu dinheiro porque investiu uma grana na calça de marca e ela está ali parada. E aí? Então não é sobre marca. É sobre ser estratégica, é sobre ser intencional quando você escolhe a roupa. E estar bem vestida é diferente de estar na moda. E muitas vezes a tendência joga contra você. Como assim? Lembra que eu falei que às vezes você compra porque uma influenciadora está usando, porque apareceu na novela, porque uma amiga comprou e você quer estar ali para a páreo com ela? Tipo, tô comprando roupa nova junto com você, tô na moda como você. Só que às vezes essa moda não tem nada a ver com o seu estilo de vida, não tem nada a ver com a intenção que você quer. Você quer, por exemplo, aparecer no trabalho, ser bem vista como profissional. E o que está na moda é aquele slip dress agora, que é nada mais é do que uma camisola chique para você poder trabalhar. Você vai para o corporativo, imagina eu no corporativo, na área financeira, quase 90 homens no andar, eu aparecendo de slip dress, sensual. O meu marido é uma coisa, para dentro do trabalho é outra. Mas está na moda, gente, eu vou usar. Não, não é porque está na. Minha avó dizia, nem sempre. Às vezes o que está na moda, ele mais incomoda. Então não é sobre isso. É sobre você ter o seu estilo, você ter, implantar, imprimir a sua personalidade e, principalmente, lembrar sempre qual é a intenção que você quer transmitir. E o que atrai uma pessoa e te abre muitas oportunidades em qualquer ramo da sua vida, seja nos relacionamentos, com o marido, com filhos, com família, com amigas ou no trabalho, é a percepção de valor que você transmite. E essa percepção de valor não tem a ver só com o preço da etiqueta, tem a ver com a confiança que você transmite. E essa confiança que você transmite vem da segurança que você sente quando você se sente bem no que você está vestindo. E, de novo, não é sobre o valor da etiqueta, não é sobre o que está na moda, é sobre a qualidade da roupa. E às vezes a qualidade não é uma roupa de seda, mas é aquela roupa bem cortada, bem costurada, de acabamento impecável, estruturada, e que você pagou R$ 20 na Arara da Marisa ou da C&A. Porque tem roupas boas lá também, tá? A Marisa já faliu, coitada, né? Falecida. Mas a C&A existe, a Riachuelo existe. E se você tiver um bom olhar e souber garimpar e for intencional na hora de escolher, você vai conseguir escolher coisas boas. E aí é o famoso ser para ter. Quando você está segura de você mesmo, você mantém essa autoridade, ainda que a sua roupa seja da C&A. Sem diminuir a C&A, tá, gente? Eu tenho roupa da C&A. Eu tenho roupa da Riachuelo, eu tenho roupa da Renner, e roupas boas que tem, tipo, 7, 8 anos comigo. E isso é treino. E é você saber que as cores e que as formas te ajudam a ser intencional e a transmitir a mensagem. Lembra que eu falei que quando eu passei por aquela situação de assédio, eu fui ainda mais criteriosa para escolher as roupas? Eu tenho um corpo mais desenhado por natureza. Minha família, as mulheres da minha família são assim, cintura fina, quadril largo, perna grossa. Isso naturalmente chama atenção. Então eu comecei a escolher roupas mais retas, mais largas, justamente para disfarçar esse tipo de coisa. E existem técnicas bem simples para você realçar um seio pequeno, disfarçar um braço largo, disfarçar um quadril ou uma coxa mais grossa, ou aumentar o visual de uma coxa mais magra. Isso faz parte, inclusive, deste guia do guarda-roupas desembaraçado, que eu já mudei o nome dele 500 vezes, né? Eu acho que eu tô meia nervosa, acho que eu tô meia tensa. E aqui eu venho trazer para vocês uma ideia que eu já trouxe num outro workshop, mas que funciona muito.
nós somos como um presente embrulhado. Quem é que gosta de receber um presente de qualquer jeito? Por mais maravilhoso que seja o presente, você recebe ele num papelzinho de um saquinho de pão, numa sacolinha plástica. Ele desvaloriza totalmente o presente. E nós somos isso. E aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo e assim, hoje faz muito sentido para mim. Quando eu estava no corporativo, a gente tinha os amigos secretos de final de ano. Fato. E era um amigo secreto bem diferente, era uma coisa, eu não lembro se você tinha que descobrir quem te deu, ou o que era o presente, enfim, era uma coisa muito louca, não era que assim, quem é, e você dá dica, não, era um negócio muito louco. E eu lembro que eu cheguei de manhã no escritório, a primeira pessoa que eu vi, a primeira coisa que eu vi foi o meu ex-chefe, o meu chefe na época, que era super divertido, super sarrista, super brincalhão, chegando com um embrulho arredondado, embrulhado no jornal com fita crepe, era uma coisa medonha, medonha. A primeira coisa que eu olhei quando eu vi o Jimenez na minha frente, eu falei, Jimenez do céu, eu tô com pena de quem você tirou no amigo secreto. E ele dando risada, se divertindo e catando mais fita crepe, mais jornal, mais não sei o quê. E eu falei, meu senhor, coitada dessa pessoa. Chegou a hora do amigo secreto. Um monte de presente, tudo bonitinho, caixas lindas, fitas, coisa brilhante. E o tal do embrulho estranho no papel, no jornal, gente. Não era jornal de verdade. E fita crepe. Bom, óbvio que aquele presente ficou por último. Todo mundo escolheu os bonitinhos, não sei o quê. E cada vez que as pessoas abriam, tinha um vale livro, um vale CD, um vale qualquer coisa, né? E as pessoas olhavam com aquela cara assim, tipo, meio decepcionada, né? A caixa era tão linda, mas o presente. E engraçado que nesse amigo secreto tinha inclusive os diretores da área. Quem tirou o diretor se lascou, né? Porque teve que comprar um presentão. Mas quem foi tirado pelo diretor também se lascou. Porque o diretor também não deu um super presente, eram esses vales qualquer coisa. Aí chegou a vez do bendito presente de jornal. Quem foi a felizarda? Eu. Eu já sabia quem tinha dado, mas eu precisava descobrir o que tinha dentro. Eu não descobria, não descobria. Falei, bom, ok, vou rasgar, eu vou abrir, né? Abri. Era nada mais, nada menos que uma bolsa da Santa Marinella, que hoje não existe mais também. Eu acho que não existe, pelo menos aqui em São Paulo não. Mas que equivale a uma Louis Vuitton, por exemplo. Era o melhor presente de todos. E estava embrulhado em jornal. Ninguém deu valor para aquilo. Então, pensa o seguinte: será que você está entregando valor para o seu cliente com a sua imagem? Será que ele vai ter coragem de esperar, desembrulhar e te conhecer para saber o seu potencial, tudo que você tem ali dentro para entregar? Ou será que ele vai julgar pela imagem do restaurante ou do hotel, como a gente falou no começo, e de repente lá ele vai descobrir que era só um vale livro, um vale CD, que nem existe mais no mercado, por sinal. Então, às vezes, uma boa embalagem engana. Mas às vezes a boa embalagem é que vai fazer a diferença entre você ser escolhido ou não. E aí eu trouxe aqui um exemplo de algo que também está no guia, para vocês verem como um guarda-roupa pode ser super versátil de maneira muito simples. Observa nessa foto que ela está exatamente com a mesma calça e o mesmo cinto. E ela trocou de blusa. Numa foto ela está com uma camisa e na outra ela está com uma malha listrada. A camisa, acredite se quiser, é uma camisa jeans, mas só o fato de ser uma camisa ter uma certa estrutura, você está vendo que a gola não está desbeiçada, apesar do decote estar mais aberto, a blusa está mais folgada, mas ela que tem um bom corte, ela tem um bom acabamento, a gola está estruturada, ela passa uma imagem de mais seriedade, apesar de ser descontraída por ser um jeans. A outra é muito mais descontraída. Eu só troquei a blusa e a linguagem ficou diferente. E se eu, por exemplo, acrescentasse um casaco preto naquela listrada? Ela ia ficar mais séria, até do que a camisa. E se eu trocasse o cinto caramelo por um cinto preto? Já ia mudar a comunicação, além de alongar a silhueta da blusa de listas. Então, tudo isso são truques que você consegue fazer com itens multiplicadores, que a gente chama, que são os acessórios, e com a mesma base de roupa.
Então, com a mesma calça branca, ela poderia trocar o cinto para um cinto vermelho, ela ia ficar muito mais aberta, muito mais comunicativa, porque o vermelho é vida, o vermelho é energia, o vermelho abre para a comunicação. Então, só de trocar o caramelo por vermelho, ela já mudaria a informação. Só de acrescentar um blazer, mudaria a informação. Se ela trocasse o sapato por preto, mudaria de novo a informação, exatamente com as mesmas roupas. Então, aí, a imagem, é só para reforçar que a imagem tem o poder de potencializar ou destruir a sua voz e a sua competência. Lembra do presente? Qual é a imagem que você tem transmitido sobre você sem você se dar conta? O que é que você quer transmitir, por exemplo, numa reunião de família? E agora, no final do ano, nas festas de família? O que é que você vai transmitir? O que é que você vai mostrar no Natal, no Ano Novo? Quando virar o ano, quando você começar de novo e tiver a reunião com seus clientes, com seu trabalho, e no encontro de pais, de filhos, como o que você quer transmitir? Ah, Ana, não estou nem aí para pais e filhos. Será? Será que o seu filho não vai ser impactado pela imagem que você está transmitindo na reunião de pais? Porque, em teoria, tá o pai e tá o filho, né? E aí, então, como é que você faz boas escolhas se você não sabe nem por onde começar? Você pode começar escolhendo, olhando para o seu armário. Primeira coisa que você vai fazer. Quer falar, Babi? Deixa eu abrir aqui. Ver se liberou para você. Liberou. Bem rapidinho, Ana. Às vezes a gente não tem noção quanto a nossa imagem impacta em crianças, né? E me chamou muita atenção que o Bernardo ele tem 2 anos e 7 meses. Normalmente eu estou com as unhas feitas, curtinha e um esmalte nude 90% do tempo, máximo um vermelho, que é o que eu me sinto bem, mas eu gosto de estar com as unhas feitas. E o Bernardo, eu tô há 2, 3 semanas sem fazer. Ele pegou a minha mão no meio da aula de natação e disse: Mamãe, pinta a unha, passa vermelho. Eu fiquei meio em choque, eu disse, entendi certo, porque assim tá feio, passa vermelho. E aí, na minha ignorância, eu jamais imaginei que uma criança de 2 anos reparasse nisso. Mas qual é o padrão que ele tem, né? Na cabecinha dele, a mamãe tá sempre com uma corzinha na unha. Então, realmente impacta, é como a criança acostuma te ver. Se uma criança de 2 anos faz essa leitura, tu imagina os outros, né? E muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente se... Uma coisa que eu vejo muito vir em mim, tá? E tento me policiar, a gente se arruma para ir para o trabalho. Vai alinhado. E em casa, a gente às vezes está na nossa pior versão, com aqueles que a gente mais ama. Com aqueles que são as pessoas mais importantes da nossa vida, a gente está de qualquer jeito. Não que a gente precise ficar linda, maravilhosa, montada em casa, não é isso. Mas assim, eu sou uma que fazia o coque mal pentear os cabelos. Eu sou essa pessoa que venho tentando me. Não, vou botar pelo menos uma roupinha mais direitinha, vou me ajeitar, passar um filtro solar, né? Uhum. Porque eles importam. Já falei demais. Mas o que você falou fez todo sentido, Babi, porque não é só questão deles importam, mas é isso que você falou do Bernardo. Se uma criança de 2 anos repara, percebe, imagina o que você está transmitindo para fora. Então, por onde você começa? A primeira coisa é olhar para o seu guarda-roupa. O que ali dentro você não usa? O que ali dentro está te atrapalhando? Ah, mas eu tenho um apego emocional. Eu sou essa, tá? Eu tenho apego emocional. Ah, é porque essa eu ganhei da minha sogra, essa foi minha avó que fez. Mas o que que eu aprendi a fazer? Eu separo tudo isso que é emocional num canto onde eu não vejo. E aí eu deixo o máximo possível de espaço no meu guarda-roupa para aquilo que eu vou usar efetivamente no dia a dia. Dou umas mancadas, dou várias, tá? Porque às vezes, né? Como é que fala? Não sei o que lá de ferreiro, espeta de pau? Casa de ferreiro, espeta de pau? Então, acontece aqui também, tá? Eu também tenho os meus deslizes, eu também ando descabelada. Essas 2 semanas que eu tava louca com o trabalho, se vocês me vissem, vocês jamais entrariam nessa aula para me ouvir falar de imagem, tá? Mas tudo bem, abafa o caso, corta, vamos voltar para o que é importante. Então, faça boas escolhas assim. O que você não usa?
O que está te atrapalhando visualmente? Ou o que você deixou de usar porque não te serve mais, porque está grande ou porque está pequeno? Já separa isso, libera espaço. E aí você vai ver duas situações que eu vou mostrar aqui como um pequeno detalhe faz diferença. Essa primeira foto, quem é da escola sabe, conhece nossa linda, amada, querida Corinha. Na primeira foto, a Collor está de blusa preta. Linda, uma blusa super diferente, mas ela estava maravilhosa com essa blusa. Na segunda, ela só acrescentou um colar. Só. Ela ficou mais alegre. Não é porque ela está sorrindo na foto, tá? Eu estava presente nesse dia. Ela mudou a energia dela, ela ficou mais alegre, ela ficou mais disposta. Ela trouxe um brilho, uma cor diferente. Ela só mudou o colar, com a mesma roupa preta. Aliás, esse dia ela estava inteira de preto. Short preto, uma bermuda super fofa preta, uma blusinha, né? Uma regatinha preta e essa camisa preta por cima. E aqui do lado, uma outra informação de como o mesmo guarda-roupa multiplica e traz informações diferentes. É a mesma pessoa, é a mesma calça, são as mesmas cores. Na primeira foto, ela está inclusive de camiseta. Na segunda e na terceira, ela está de camisa. Mas é a mesma calça azul, o mesmo tom de sapato. Na primeira, ela está de sapato alto e ela colocou um blazer branco. Você percebe que tem um pouco mais de elegância do que na última foto, que ela também está de blazer, só que é um blazer azul, mais fechado, que deixa ela mais séria. Na primeira, ela fica mais descontraída. Então, a cor também tem esse poder. O corte do blazer branco é ligeiramente mais aberto, mais solto do que o corte azul, que é mais acinturado, mais sequinho. Ela fica menor. No branco, tudo amplia. Na de bege, na foto do meio, ela tá com um suéter, que deixa ela ainda mais descontraída. E para ajudar, ela tá de sapatilha nas duas últimas fotos. Então, não é só um sapato alto que deixa você mais formal, porque na última ela tá de sapatilha. E ela continua profissional. Então, às vezes, não é só o blazer, só o salto alto. Aí vem a intenção. Ela está profissional na última foto e, ao mesmo tempo, confortável de sapatilha. E na primeira, ela está mais elegante e, ao mesmo tempo, mais descontraída, porque o branco traz essa informação. E aqui eu vou trazer para vocês alguns truques de estilo, na prática, tá? E são coisas que vocês vão ver dentro do guia, porque isso eu tirei de dentro do guia. Então, na primeira foto, vocês vão ver que tem uma t-shirt listada, tipo a que eu estou usando hoje, que eu amo de paixão. E que para mim eu vou contar para vocês que é muito mais simples eu me vestir no dia a dia de roupa social, porque foi o meu habitual durante anos. E quando eu abri a loja durante alguns anos, eu ia trabalhar de salto alto, de calça de alfaiataria, de camisa e blazer, como se eu estivesse trabalhando no mercado financeiro. Eu demorei muito para me desligar da camisa e entrar na t-shirt e ficar mais descontraída ou menos formal, tá? Então aqui é um look que pode ser formal e ao mesmo tempo tem um toque de descontração. Uma coisa para vocês atentarem nesse primeiro look é assim: preto nunca deve andar sozinho. Ana, mas o blazer preto está sozinho. Não, ele não está. Ele está combinando com a listra preta da t-shirt. E se você tivesse de camisa branca, na pior das hipóteses, ele estaria combinando com a parte preta da onça no sapato. Ana, mas é só isso basta? Só isso basta. Por que que você não pode usar o preto sozinho? Não é que você não possa. O preto, ele cria um alto contraste muito grande. Ele destoa demais. E ele também é uma cor muito séria. Então, às vezes, ele pode transmitir tristeza, principalmente se ele estiver sozinho ou num look inteiro preto. Então, esse é um ponto de atenção que você pode ter. Poderia aqui acrescentar um cinto preto para combinar com blazer? Poderia. Poderia colocar a bolsa e o cinto e tirar o blazer? Poderia. Poderia. E se fosse uma camisa branca? Eu poderia usar a bolsa e o cinto preto? Até com sapato alto? Aliás, aqui tem um outro truque que vocês podem usar para alongar ou diminuir a silhueta, que é algo que está dentro do guia, mas já vou falar aqui para vocês. Se você tiver, por exemplo, com essa calça clara e usar um sapato preto, independente de você ter algo combinando com preto, funciona, funciona, só que ele corta a sua silhueta. Corta assim, ele faz um corte no claro. Ao mesmo tempo,
ele pode fazer você parecer mais longa, porque você está usando o preto em cima no blazer, o preto embaixo no sapato, e o seu olhar e o seu cérebro, lembra que ele economiza energia? Ele olha os dois extremos, as pontas escuras. Ele vê as pontas escuras, ele entende que você é longa, você tem pontas como a roupa. Então você parece mais longa. Uma outra forma de você parecer mais longa neste look aqui, sem usar preto, é usar, por exemplo, um sapato no tom da calça. Porque a calça é clara e o sapato é claro, vem o bico, ele dá a sensação de que você é mais longa. Ana, e o sapato de bico fino? O sapato de bico fino também é longa. E se você mostrar a pele, também é longa. Então, são truques que você pode usar exatamente com a mesma roupa. Você viu que trocando o sapato, trocando o cinto ou trocando o blazer, você tem informações diferentes com a mesma roupa. Isso faz parte de um guarda-roupa mais desembaraçado. O segundo look tem um outro truque aqui interessante. Primeiro, calça jeans, principalmente as de lavagem escura, além dela ser mais séria, mais social, mais elegante, ela é muito mais versátil e ela permite alguns abusos. Vamos supor que ao invés da bolsa preta, você tivesse com uma bolsa vermelha e você tirasse o blazer preto. Ainda assim, você poderia usar o sapato preto. Por quê? Como o jeans é escuro, ele mantém esse alongamento, essa conversa da cor escura e deixa você mais longa. Ah, mas eu não poderia usar um jeans claro? O jeans claro aumenta. E se você quer mostrar seriedade e elegância, o jeans claro não conversa isso. Aliás, se você tem um jeans rasgado no seu armário, guarda ele para o dia que você vai fazer faxina, ou o dia que você vai andar com as amigas que estão na mesma vibe da calça rasgada, ou que você queira parecer adolescente, porque não rola, tá? Calça rasgada, além de parecer desleixo, ela mostra uma idade que a gente não tem, de novo, o seu cérebro vai falar assim, mas espera aí, ela é uma pessoa séria ou ela quer ser descolada? Ela é jovem ou ela é uma pessoa mais madura e profissional? Ele entra em conflito. É, você ri, Babi, mas é verdade, tá? Quem ri se identifica. Você deve ter uma calça rasgada no seu armário aí, pelo jeito. Então, assim, a calça, o jeans escuro, ele é sempre mais versátil. E aí você pode misturar com qualquer coisa, com camisa, com t-shirt branca, com t-shirt listada, com blusa de seda, como ele tá aqui. E aqui vem um truque bacana. Por que que eu coloquei o cinto vermelho e não coloquei tudo preto? Poderia colocar o preto? Poderia. Você alongaria as pernas se você colocasse um cinto preto. Por quê? Ele dá a ideia de que você está aumentando a cintura e elevando o quadril. Então, se você tem perna curta, colocar um cinto da mesma cor da peça de baixo faz com que sua perna apareça mais longa. Aqui, se você tem um tronco mais curto, esse truque de colocar o cinto da cor da parte de cima faz com que o seu tronco pareça mais longo. E por que que eu não poderia, por exemplo, usar a blusa por fora da calça? Poderia. Só que se a blusa for por fora da calça e ela chegar, por exemplo, na altura do quadril, você perde o desenho da cintura. E aí você fica parecendo um caixote. E por isso, se você for mais larga na região do quadril, você parece maior ainda. Por sobreposição de peça e porque você está trazendo a cintura para onde ela não pertence, para a altura do quadril, para a área mais larga do seu corpo. Então, o ideal é você usar a blusa para quem tem o quadril mais largo e quer disfarçar, colocar a blusa para dentro da calça e usar algo, não precisa amassar a cintura, mas marcar a região da cintura, ainda que ela pareça mais alta, porque ela vai trazer o olhar para a região mais fina do corpo e vai fazer você parecer mais magra. Também um truquezinho, uma dicasinha do que o que evitar e o que aproveitar quando você quer, que está dentro do guia. A última imagem, você tem de novo a calça jeans, só que agora com uma camiseta branca. Se eu usasse a calça jeans com a camiseta branca só e o tênis, perfeito, um dia descontraído. Acrescentei o cinto vermelho e a bolsa vermelha, eu fiquei ainda mais aberta para comunicação, para descontração. Coloquei o colar dourado, opa, eu trouxe um toque de glamour para camiseta e para calça jeans, porque o dourado é glamour, o dourado é brilho, o dourado é luxo.
Ana, mas só um colar é capaz disso? Só um colar é capaz disso, tá? Ele tem esse poder. Se eu acrescentar o blazer, fica ainda mais empoderado o look. E se eu trocar o tênis, eu posso usar o tênis com blazer? Pode. E se eu trocar o blazer, desculpa, o tênis por uma sapatilha de onça, funciona? Funciona. Porque o preto do blazer vai conversar com o preto do sapato. O jeans escuro permite essas combinações com peças mais escuras, então com o blazer, mesmo o blazer estando sozinho, ele funcionaria. E ele traz um mais sofisticado. E se eu quiser trocar por um sapato alto, fica ainda mais sofisticado. Então, com a mesma calça jeans, com a mesma camiseta branca de todo santo dia, você pode ir para o parque, você pode ir para o encontro com as amigas onde você quer conversar, quer fazer networking, quer se relacionar acrescentando o cinto e a bolsa vermelho. Você pode ficar ligeiramente mais elegante colocando o colar dourado e você pode ficar mais sofisticado acrescentando o blazer, mesmo de tênis. Então, são pequenos truques que você consegue mudar a sua comunicação, acrescentando ou tirando peças. E aí você talvez pergunte, putz, mas eu não tenho nada disso no meu guarda-roupa, eu vou ter que trocar meu guarda-roupa inteiro. Como é que eu faço? Lembra que eu falei que eu fiz uma primeira compra louca, comprei 6 peças de roupa e tive que me virar com as 6 peças. Nos meses seguintes, eu fui acrescentando uma peça, uma camisa, depois um sapato, depois um cinto, para ampliar. E como é que você faz esse investimento? Como é que você escolhe esse tipo de investimento? Vamos para um outro exercício matemático agora. Então, a gente define pelo valor do investimento. Vamos pensar o seguinte, que uma boa camisa custe, e eu tô falando uma super top camisa, tá? Pensar numa camisa branca que é pau para toda obra, que vai para qualquer lugar. E vai bem com a calça jeans, e vai bem com a calça clara, com a calça escura, com a saia, com sobreposição de vestido. Você vai usar muito essa camisa branca. Então vamos lá, uma boa camisa custa, sei lá, R$ 300. Para mim, essa camisa duraria 10 anos fácil. Porque eu tenho peças de 20 anos, eu tenho peças de 25 anos, tá? Mas vamos voltar aqui. Vamos dizer que numa pessoa normal ela dure 3 anos. Se você dividir esses 300 pelos 3 anos que ela vai valer, custar para você R$ 100 por ano. Se você pegar esses mesmos R$ 100 por ano, supondo que você use uma única vez por mês essa camisa, ela sai por R$ 8,33 por mês cada vez que você usar. Se você usar 2 vezes por mês, ela sai por R$ 4,15. Aí você compra uma E tu camisa vai lá. de média qualidade que custa, sei lá, R$ 150. E vai usar a mesma uma vez por mês. Só que como a qualidade já não é tão boa, o acabamento, o tecido, etc., ela vai durar o mesmo um ano. Só que essa camisa custou para você R$ 150 no ano. Ela saiu mais cara que essa de 300. O que que vale mais a pena você investir? Numa peça que vai durar mais tempo e vai te possibilitar usar por mais tempo e fazer várias outras combinações, ou todo ano comprar uma camisa média de R$ 150 e você investisse. Em 2 anos, você investiu os mesmos 300 e teve a camisa por 2 anos, enquanto que na outra você investiu os mesmos 300 e vai ter por pelo menos 3. Se você souber lavar, cuidar, conservar, etc. E aí vem, o que que é esse guarda-roupa descomplicado? São peças estratégicas, são peças intencionais que você compra e que você pode multiplicar no seu guarda-roupa, principalmente quando você combina com os itens multiplicadores. Eu montei esse guarda-roupa descomplicado com 13 peças de roupa e consegui montar 278 looks diferentes com as mesmas 13 peças de roupa. A Babi e a Alce talvez briguem comigo, porque a Babi sabe que, na verdade, eu consegui travar o Canva com quase 500 looks e eu não usei as 13 peças de roupa. Como é que eu consegui essa mágica? Usando os itens multiplicadores. Então, Alce, não se desespere, tá?
Porque existem vários tipos de roupa, você pode imprimir um pouco por vez, até você cansar daquele, depois você imprime outro, depois você imprime outro, assim você vai. E se você quiser um dia na louca, como é que a Ana chegou nos 500 looks, travou o Canva e não usou todas as peças? Eu te ensino, fica tranquila, tá bom? Adoro, porque eu já fiquei imaginando aqui como que eu vou colar os looks dentro do meu armário. 270, é o que eu te falei, para mim 30 já tava bom. Então não se desespere, você escolhe aqueles 30 que funcionam para você naquele mês e você vai E ter 30 vai. looks diferentes para aquele Tem mês. um look para 9 meses, gente. Não, gente, quem tá aqui é que é assim, ó. Eu falei pra Aninha que eu abro meu armário hoje e eu já imagino ela tendo me ajudado a fazer esse processo e os looks tudo grudado no armário, porque eu sou dessa. Funciona, tá bom, é esse aqui. Eu já pego, já separo de véspera e embora. E aí, 270 looks, eu olhei e falei: socorro, Deus, é muito bom, mas eu olho e falo: meu, eu não vou usar tudo isso. Mas Vai um gostei, pouco por Aninha. mês. 30 por mês. Boa. Tá? E não é para desesperar, é para ajudar. E a intenção do guarda-roupa descomplicado é exatamente essa. Você sabe as peças que funcionam, você sabe como misturar todas elas e principalmente a intenção que você vai transmitir em cada uma delas. Então você já vai, ou na véspera, ou no dia, mesmo que esteja em cima da hora, cara, eu sei que isso funciona. Vem aqui esse com esse e vou embora. Você vai ensinar o seu cérebro a fazer aquilo que ele acostumou lá atrás, de combinar a calça jeans com a camiseta. Que para mim de verdade não funciona, tá, gente? Eu tenho um desgaste imenso de combinar calça jeans com camiseta e tênis, eu não consigo usar. Para mim é muito mais simples eu pegar uma calça de alfaiataria, ainda que seja com uma t-shirt, não precisa nem ser mais com camisa, e sair do que eu ter que combinar. Eu falei, mas será que essa boca de calça combina com esse tênis? Mas essa calça vai cobrir o tênis, e o tênis está muito esportivo, o tênis está pouco esportivo, mas aí eu quero usar tal bolsa, eu quero usar tal... Gente, eu piro, eu não consigo, porque para mim não é comum. Mas aqui dentro você vai ter essa facilidade. E aí, o que que você vai encontrar neste momento? É um momento em que você vai fazer escolha e decisão assertiva, sabendo o que funciona e sabendo quais detalhes influenciam a sua imagem. Óbvio que numa consultoria de imagem personalizada, isso é muito mais individualizado. A gente vai poder usar este guarda-roupa pensando o que eu quero valorizar, o que eu quero esconder, o que funciona para o meu tipo de corpo, o que funciona para o meu estilo de vida, mas nem por isso esse guarda-roupa deixa de ser funcional. E o que que você encontra aqui dentro, o que que você ganha com ele? Você ganha tempo, você economiza dinheiro, você aprende a ser intencional e você desperta a atenção das outras pessoas com essa intencionalidade. Você vai ficar muito mais segura, porque você sabe aquilo que funciona, sabe aquilo que combina, e isso vai te trazer posicionamento, autoridade, porque você não vai ter que se preocupar. Gente, o tênis está combinando com a calça jeans? Ai, meu Deus do céu, mas será que eu tô ficando alongada ou tô ficando encurtada? Será que eu tô querendo comunicar? Eu tô fechada, eu tô aberta, a cor, isso já tá ali pronto para você. E você vai construir seus próprios looks. Como eu falei que eu cheguei em 500 sem usar todas as roupas, se você achar que os 278 não são suficientes, quando você cansar deles, você já pegou tanta experiência no que pode misturar, o que não pode, que você vai começar a misturar sozinha sabendo o que funciona e o que não funciona. Por que que o vermelho combina com a onça? Por que que o blazer preto, a bolsa preta está combinando com o cinto de onça? Isso vai virar assim, ó, automático para você. E quais outros benefícios você vai ter aqui dentro? Porque não é só um guia descomplicado. Ele tem outras coisas. Você vai ter acesso a essa aula gravada por pelo menos 3 meses. Estou aqui pensando se eu estico um pouquinho mais ou não, mas em princípio 3 meses. Dentro deste guia, você vai ter um outro mini guia chamado Ajustando a sua silhueta sem cirurgia. O que que é isso? Você tem o braço fino, tipo o meu, de periquito, e quer parecer que tem mais volume de braço? Tem alguns truquezinhos ali, o que que você pode apostar e o que que você precisa evitar para que o seu braço não pareça mais fino, ou para que você possa ampliar o visual da sua imagem. Eu tenho o seio, o tórax muito avantajado, eu quero esconder. Como é que você faz isso? Eu tenho o quadril muito pequeno, eu quero aumentar. Tá ali.
Eu tenho eu sou muito alta, eu quero parecer mais baixa, ou ao contrário, eu sou baixinha, quero parecer mais longa. O que que eu uso? O que que eu aposto? O que que eu uso? O que que eu evito para não parecer tão baixinha e o que que eu posso apostar para parecer mais alta se eu sou baixinha? Isso tá ali dentro. Então são alguns truquezinhos de imagem de como você consegue ajustar a sua silhueta, parecer mais alta ou mais magra sem precisar de cirurgia. Outra coisa que é um bônus que está lá dentro, um guia rápido de qual a imagem que você quer transmitir. Se você quer transmitir mais profissionalismo, tem algumas informações rápidas e os tipos de cores, roupas que você pode apostar para parecer mais profissional e mais séria. Você quer ser mais acessível, porque você trabalha com pessoas, você quer estar mais aberta. Tem também o estilo de roupa que você usa e que você pode para demonstrar mais acessibilidade. Não, Ana, eu sou super criativa, eu trabalho com arte, eu quero mostrar que eu sou. Tem também como é que você transforma, que imagem você precisa ter para transmitir essa criatividade e, pasmem, essa energia que você põe para fora, ela afeta você dentro. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ser mais criativa, ela também, colocando a roupa mais criativa, ela vai absorver essa energia da criatividade e vai ficar mais criativa no dia a dia dela. Além disso, você vai ter 30 dias de tira dúvidas individual comigo no WhatsApp. Trouxe o guia, levei para casa. O que que eu faço com as 278 imagens? Como é que eu escolho 30 para o meu dia a dia? Ana, me socorre. 30 dias para a gente conversar no particular. Tá, misturei, mas não estou segura. Tá bom, não tá bom? Funciona, não funciona? A gente vai ter esse ambiente para conversar sozinha. E mais 15% de desconto na aquisição de qualquer biju dentro da Carol Gregório durante esse período de 30 dias de acompanhamento, com orientação de como ser intencional no uso desses acessórios que você adquirir. Qual é o valor do investimento? Caso você escolha renovar junto comigo o seu guarda-roupa para ele ser mais democrático, para ele ser mais descomplicado. O investimento é R$ 197 à vista ou em até 3 vezes no cartão de R$ 78. Se você escolher fazer à vista, aqui está o QR Code, é só escanear ou depois eu mando para vocês, não tem problema nenhum. Ou então, se quiser fazer 3 vezes no cartão, 3 de 78, aí me chama no particular e eu mando o link para vocês, ok? Vou descompartilhar a minha tela para eu olhar o que tem no chat. Deixa eu ver se agora eu consigo parar de descompartilhar. Consegui. Bora lá. Carol Gregori, amo. Sou Gorete. suspeita para falar, né? Sou suspeita para falar. Gorete e Alcione são duas suspeitíssimas para falar de Carol Gregori, né? Gorete sabe a caixinha que está esperando por ela aqui. Então, deixa eu dar uma olhada. Gente, se vocês tiverem, eu vou dar uma batida de olho aqui, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, já me chama no chat, pergunta. A gente compra para ser Eu mais queria sofisticado. perguntar depois que você terminar de ver aí, eu queria perguntar do prateado, que você falou do dourado. Eu não sou do dourado, eu sou do prateado. Até meu relógio tem algumas coisas douradas. Minha aliança, ela é mais prateada do que Uhum. dourada. Meu óculos, ele é diferente, ele não é dourado, ele é um outro tom lá, meio rosé. Ele é como se ele fosse um champanhe rosado, né? Bem delicado. Ele É, não fica aquele amarelo. é, é. Aí, depois que você passar no chat aí, eu gostaria de saber se o prateado passa também um ar de sofisticação, porque eu, de verdade, tenho bastante dificuldade em me adequar ao dourado, porque eu acho que o prateado ressalta mais minha pele. Eu amo o prateado. O dourado eu me sinto, sei lá, eu não me sinto natural com ele. Não, não se sente Alcione. É, Tá. Primeira coisa, tô rindo junto do Mestre Maplin.
Mapping, porque eu sabia que ia denunciar a idade, tá? Ainda mais se falar que é o Mapping, aquela mega loja lá do centro, do lado do Teatro Municipal. Lá da Jesus! Barão, E a Mesbla atrás do Teatro Municipal. Mas atrás, enfim, isso aí. né? Pois é, era o meu ambiente. A Babi compra para se agradar. Ótimo, perfeito. Desde que não seja aquela compra desenfreada, louca, tá tudo bem, né? Hoje eu compro por objetivo. Ah, aqui uma coisa importante que eu esqueci de falar e que a Alce me lembrou. Ela falou assim: hoje eu compro por um objetivo, ou para compor um novo look, ou para me presentear uma vitória. A rainha das vitórias tem que comprar para se presentear. Agora, uma coisa importante quando você for comprar qualquer coisa, principalmente roupa. Sempre quando você for comprar, pensa que aquela peça que você está comprando, ela tem que combinar com pelo menos 4 outras peças que você já tem no guarda-roupa. Por quê? Lembra que eu falei do jeans? Imagina que você tem jeans colorido. Ah, eu amei porque tá na moda o jeans verde, o brim colorido. Tá. Você compra o jeans colorido. Aí você tem que comprar a blusa, porque você não tem nada que combine com ele. Aí você tem que comprar também o sapato. Aí já que você comprou o sapato, você vai lá e compra a bolsa. A economia que você fez agora na Black Friday para comprar um jeans colorido, porque você queria ter, você gastou toda essa economia e muito mais comprando as outras peças. E nada, e você tem que comprar mais coisa para combinar, esquece, em vez de ganhar tempo e dinheiro, você está jogando tempo e dinheiro fora. Então sempre pensa, qualquer coisa que você for comprar, para que ele tem que combinar com pelo menos 4 ou 5 outras peças diferentes, isso serve também para acessórios. Se você vai, por exemplo, comprar um colar deste, específico para uma festa, para uma ocasião, e você nunca mais vai usar, não compre. Eu estou falando isso, estou dando um tiro no meu pé, porque eu vendo esse tipo de coisa, mas eu estou sendo sincera. Porque você vai guardar isso no guarda-roupa, você vai me xingar pro resto da vida, dizendo que fui eu que te empurrei, que eu que te estimulei a comprar, e você nunca mais vai usar esse negócio. Então, até com acessórios, com cinto, bolsa, sapato, brinco, colar, pulseira, o que você já tem em casa que você pode combinar e ampliar as suas opções, ao invés de restringir tendo que comprar mais. Que mais? Tá? Eu separo na véspera, eu também sou dessas, eu também separo na véspera, porque de manhã é aquele tempinho assim contado, né? Tipo, tocou 5h40, 5h45 eu tô em tal lugar, 5h50 eu tô na cozinha, 6h05 eu já tenho que ter tirado a... Se eu perder um minuto, ele chega atrasado na escola. Então, eu tenho que deixar tudo prontinho. Eu nem sempre separo, mas tento já planejar mentalmente o que vestir. Porém, quase não vario as combinações. Agora você vai poder variar, Babi. Agora, vamos lá. Só tem uma e nem vejo mais. Tá? A da calça jeans, né? Uso uma só porque as outras estão apertadas. Um caso a se pensar. Sendo Mas assim, estou tem voltando a peito. emagrecer para entrar nelas. Elas estão no armário. Eu descartei Beleza. todas as outras. Elas estão porque elas são escuras, são elegantes, são com tudo. E eu estou voltando a ficar no shape para entrar nelas. Por isso que elas ainda estão aqui. Perfeito. Gorete também tem 3, Babi que tem 6. Mas é 3 que, né, que eu vou ter que voltar pro foco, Alcione. Senão, elas tá meio desafiadora. Mas vamos lá. Te vejo, Babi, bora pra cima. Ó, e eu assim, eu fui bem estratégica, Aninha. Eu tenho três que é assim, ó. Uma é uma descolada, que eu uso para ir pra aula de música, que eu uso para evento de fim de semana descontraído. Aí a outra é um jeans escuro azul e a outra é um jeans escuro preto. Então, que são as que não estão servindo. Aí, o que eu fiz? Para não ficar sem calça, eu comprei uma calça de sarja, um pouco maior, até eu Tá. voltar a servir nessas menores. Essa de sarja é preta. Só que agora a de sarja tá grande, eu ainda não entro direitinho nas outras. Então, eu tô no caminho, tô ali na transição. Nada que uma ótima costureira ou um cinto não resolva esse Paranauê, né? Dependendo do quão larga ela está, a gente conserta isso também. A Viu falou que deu uma engordada e não usa mais ela.
Só não doei porque só tenho ela. E vai que eu preciso usar. Não, não vai precisar usar, não, viu? Você vai ficar no shape também. Não, mas a Vilmara não conta, mora naquele calor maravilhoso, não precisa de calça que nem nós. Ah, viu? Uma calça dá para o ano inteiro. Viu? Compra uma calça preta, uma jeans escura, você vai ter roupa para tudo quanto é look que você precisar. Sempre gosto de olhar os tecidos. Eu também sou dessas. Eu não sou muito presa assim, ah, isso é viscose, isso é tricoline. Se me perguntar, eu não sei responder. Mas o que que eu sinto? Ele cai confortável no corpo? Ele é macio? O toque dele é agradável? A costura é boa? O acabamento é impecável? O botão tá bem costurado? O zíper tá no lugar, não tá torto? Eu sou chata com esse tipo de acabamento. A minha avó era costureira. Eu não cheguei a vê-la costurar porque ela faleceu até antes da minha mãe, como é que fala, da minha mãe casar. Mas acho que essa veia costureira dela habita em mim. Porque toda vez que eu vou comprar uma roupa, a minha irmã fala que eu sou louca. Eu viro a roupa do avesso. Eu olho toda a costura, eu olho acabamento, eu olho onde tem etiqueta. Essas costuras de cava, sabe, embaixo do braço, onde encontra 4 costuras, a de cava de calça. Gente, eu sou a louca das costuras. Então, assim, eu me preocupo com o acabamento, eu me preocupo com o tecido, e isso faz a diferença. Porque uma roupa bem costurada, é o que eu falei, não precisa ser super cara. Ela automaticamente cai bem no corpo, ela veste bem. Então, não precisa usar marca, não precisa de Oi. etiqueta. Ana, deixa eu só complementar uma coisa sobre o jeans. Diga. Eu fiquei muito tempo sem usar jeans. Não tô mais, assim, muito no jeans. Agora eu voltei a usar porque eu gosto de coisa mais larga. É, Uhum. um- a parte de baixo eu sempre gosto mais larga. E eu comprei umas wide leg e eu gostei. Você tá entendendo? Wide E é leg só essa. é o Isso. meu Apesar do amor. micro, né, de ser micro, né, o tamanho da pessoa, que eu sou bem pequena, né? Mas E aí a aí gente eu. encurta a barra. Não precisa, porque assim, Isso. ela tá confortável no quadril, ela tá confortável na perna, porque assim, eu sou alta, mas eu tenho quadril largo e coxa grossa. Então, para mim, a wide Sim. leg ou a pantalona, ela fica super confortável, ela disfarça o meu quadril, ela continua sendo elegante, e se precisar, eu estico, o meu problema é esticar a barra. No seu caso, a gente encurta a barra e tá tudo certo. Então, Outra eu gosto coisa, e gosto de mas gosto muito mesmo, apesar de ser muito pequena, apesar de ser muito pequena. e não parece, tá? Nas fotos que você manda para mim, não Sim. parece que você é pequena, porque você usa essas peças mais alongadas. E aí, outra coisa que eu quero falar já de peça alongada, que eu falei de cortar a barra. Uma coisa que é extremamente deselegante, muita gente usa, acha que tá abafando, mas na verdade é deselegante. Barra arrastando no chão, seja de vestido, seja de saia, seja de calça. Você destrói a barra, a roupa fica suja, carcomida e parece que você é mignon. Você é mais longa, você parece que pegou a roupa emprestada de alguém que não te servia. Então, nem que seja para fazer uma barrinha mequetrefe com fita crepe por dentro, faça. Tem uma altura bacana. Ai, tô na pressa, não dá para fazer a barra, costurar, blá, blá, blá. Bota lá uma fita crepe, faz como é que fala? Um caseado grande, só para sair com a barra na altura certa. Tem uma altura certa para quem está usando salto, para quem está usando sapatilha, para quem está usando tênis, mas normalmente cobrindo o peito do pé, até a metade do peito do pé. Mais comprido que isso, vai dar ruim, tá? Que mais? Colo curto. Também tem jeito de resolver colo curto, viu, dona Alcione? Decote V, colar mais longo, mostrar pele. Porque o que acontece? Ainda que o decote não precisa ser aquele V que vai até o umbigo. Quanto mais pele você mostrar nessa região, de novo, o nosso cérebro econômico, o que ele pensa, nossa, tô vendo pele, tem bastante pele aparecendo aqui, é comprida. A pessoa é comprida. Ele vê rosto, pescoço, colo, a pessoa é comprida. Ele nem olha pro resto.
Porque o cérebro é preguiçoso, gente. Ele quer salvar a nossa integridade física, emocional, mental, moral, em tudo. Eu corto as calças na Eu tô. altura do chão. Então, viu? Agora você faz favor de encolher um tiquinho mais, tá? Para você, inclusive, não detonar suas calças, tá bom? Corta e costura, né, viu? Corta e Porque, ó, eu vou costura, falar. tá? Eu aqui, quando eu compro roupa, quando eu compro calça, eu já calculo assim, eu vou pagar R$ 180 na calça, mais uns 60 para barra. Porque não tem como, toda peça tem que fazer barra. A única coisa que eu consegui comprar sem fazer barra foi um vestido e uma saia, que eu fiquei passada que eu não precisei fazer. Porque normalmente até vestido, se ele é longo, eu tenho que cortar, porque senão arrasta no chão. Mas O tá tudo meu, bem. o meu aqui, o custo é na calça. Eu compro a calça e já sei que eu vou levar para a costureira para acertar a cintura e o recorte do bumbum. Porque para ela ficar confortável para mim no quadril, a cintura é desse tamanho e minha cintura é assim. E aí eu ajusto a cintura, ela fica um saco atrás. Então eu já sei, no custo da roupa tem a costureira. Faz parte do pacote. Mas, mas quando a costureira é boa, né? Vale a pena, né? Quando a costureira Nossa, é boa, a minha vale muito a pena. costureira é assim, eu não largo. Eu casei com ela, é capaz de eu largar o marido, ele que não me escute, mas a costureira eu não largo. Porque ela acerta todas as minhas roupas. Eu chego lá, ela fala, ai meu Deus, lá vem, E- qual é a sua ideia agora? E já cheguei com blusa rasgada, gente. Rasgada, uma camisa linda, branca que eu tinha, de um tecido, nem sei explicar que diacho de tecido que era aquele. Só que foi passada com ferro quente, a blusa você pegava assim, ela rasgava igual papel. Eu chorei tanto, Como tanto, assim? tanto. Eu falei, não, eu vou resolver esse negócio. Cheguei na Tininha, falei, Tininha, me salva. Eu quero fazer assim, 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 assim com essa blusa. Ela falou, Ana do céu, você jura? Eu falei, juro. Pode fazer. O que que aconteceu? A trama da blusa rasgou de assim, exatamente nessa região, e era uma blusa transpassada. Todo lugar onde esgarçou, a gente puxou até ela esgarçar ao máximo. Ela fazia barulho de papel rasgando, pra vocês terem noção. O que que eu falei? Falei, você vai pôr um forro embaixo, e como ela rasgou assim, você vai fazer uma costura em pé. Não é a costura certinha, como se fosse picos de montanha. Gente, se vocês soubessem quantas pessoas me pararam na rua para saber onde eu tinha comprado a bendita da camisa, porque ela é muito estilosa. Porque e o que que aconteceu? Alguns pontos onde fez o rasgo ficou o fio solto, conforme foi lavando, o próprio fio da trama foi soltando. Então parecia que ela era meio desfiada e ao mesmo tempo costura. Gente, eu perdi a conta de quantas pessoas queriam saber onde eu tinha comprado. Ai, gente, eu trouxe de fora. Essa blusa você não encontra aqui. Mal sabia que a pessoa tinha queimado a minha camisa e eu fiz uma gambiarra. Então, assim, ela eu não abandono. É minha costureira, mora no meu coração. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber sobre aqueles truques de imagem? Fale agora. Ou Eu quero depois que no tu me mande WhatsApp, no WhatsApp o QR Code que eu não consegui printar. tá? Eu adorei, e tu sabe que eu sou mais básica, tu já me ajudou em várias, né, Ana, várias montagens, assim, de look, inclusive para eventos que eu fui fazer network, e tu já me orientou e deu super certo. Então, eu realmente eu quero, porque eu vou ser aquela que vou salvar, vou escolher os looks do mês de acordo com a temperatura aqui de Porto Alegre, vou botar numa pastinha no meu celular e eu só vou fazer assim, ó, pá, é isso. Próximo Frio, mês é calor. aqui, né? Eu vou Para fazer essa vocês seleção. Uma pergunta, tem para as 4 estações, tipo agora, né? Calorão, tem alguma coisa de inverno também? Vocês vão perceber que dentro do guia, a mesma roupa funciona para inverno, para verão. Tem alguns looks de verão com bermuda, com vestido, com saia, e que também, a bermuda no inverno é mais difícil, principalmente aí no sul. Mas o look com vestido, o look com saia, o look com calça, você consegue adaptar para o inverno como? Colocando um casaco mais pesado,
ou vestindo uma meia por baixo, ou colocando com bota, que assim, eu montei os looks e eu lembrei agora que eu não coloquei nenhum com bota, todos com sapato, mas a bota tá lá no guia. Então você troca o sapato pela bota e tá tudo em... Ah, perfeito. Sobre o prateado. O prateado também significa elegância, só que assim, quando a gente pensa em dourado, a gente pensa em ouro, a gente pensa em glamour, a gente pensa em sol, em coisa quente, em energia. Quando você pensa em prateado, você lembra metal. Metal automaticamente é frio. Então, ele também é glamuroso, mas ele é mais frio, ele é menos aconchegante, ele chama menos atenção. Significa que você não vai chamar a atenção de prata? Vai. Por exemplo, se você usar uma gargantilha de zircônia prateada, se bobear, ela chama mais atenção do que uma dourada. Até porque, se for uma zircônia branca, ela fica estranha, às vezes, na moldura dourada. Então, tem coisas que combinam muito melhor com prata. A única coisa é que o dourado, ele é mais glamuroso, ele é mais quente, ele é mais atrativo. O prateado, ele é mais profissional, ele é mais frio, ele é um pouco mais distante. Não Tá. significa que você não possa ser intencional, que você não vá chamar atenção e que você não vai ser elegante de prateado. Vai. É só adaptar a quantidade do prateado, o tamanho do prateado ou o que você quer naquele dia. Muito prateado, pouco prateado, o prateado fosco, o prateado brilhante, o prateado misturado com alguma outra coisa, não necessariamente com preto, às vezes até com bege, com dourado, ó, com marrom, com azul, também funciona bem, tá? E se eu fizer, só para entender então, só para ver se faz sentido. Eu entendi. O que eu tenho feito, tem momentos que eu mesclo. Então eu pego, por exemplo, eu tô aqui, o brinco é prateado, meus anéis têm mais prateado, o relógio tem dourado. Às vezes eu uso um relógio que ele é um banho de ouro rosé, que também, que aí é o dourado que eu tenho, ou igual aqui, eu tô com pulseiras que têm elementos de dourado. Isso dá uma equilibrada ou não? Hoje em dia, Entendi. você pode misturar todos os banhos, tá? Você pode misturar dourado, prateado, grafite, ouro velho, cor, tudo junto e misturado. Vai mais Uhum. de você se sentir bem com isso do que outra coisa. Então, vamos Tá, supor, o seu relógio já é prateado com dourado. Você pode, por exemplo, colocar o brinco prata, a pulseira prata sei lá, um colarzinho que tenha alguma coisa do dourado. Eu sei que você não curte esse dourado amarelão. Então, quando o é, dourado é mais suave, fica ainda mais fácil de você misturar os banhos. O dourado vai bem com ouro velho, o prata vai bem com grafite. Deixa eu ver. Não, hoje eu tô mais discreta. Hoje eu tô com grafite, ouro velho, co- só que o relógio é totalmente prateado e na mão que eu tenho aliança dourada. Então, só aqui já tá tudo junto, tá? Então, dá para misturar. A intenção. Deixa eu ver se eu consigo. Não tem problema nenhum. E isso não vai deixar você mais ou menos glamurosa se você tiver com ele misturado, tá? entendi, tá bom. Deu para entender. Que aí vai da minha intenção, porque em alguns momentos eu tenho algumas peças douradas, mas é igual você falou, eu gosto do dourado mais fechado. Eu não gosto daquele dourado Amarelo. gritante. Cheguei. Por quê? Ele me dá a impressão de deselegância, porque eu olhando pessoas para modelar, eu vejo que toda pessoa mais elegante usa aquele dourado mais centrado, aquele dourado mais fechado, não usa o dourado que grita, Não é o né? dourado Então, amarelo, brilhante. isso, Ou ele é isso, fosco, ou ele é trabalhado, ou ele é um tom abaixo daquele amarelo. Porque quando você compara, você isso. fala, ah, dourado é tudo igual. Não é. Você tem Não um é? dourado mais champanhe, que ele é parece que ele é como se ele tivesse sido misturado com branco ou com prateado. Ele fica mais suave. Você tem o dourado rosé, você tem o rosé, você tem um dourado vintage, você tem o dourado joia antiga, que ele é até mais escuro, ele tem até um tom meio
preto, ele é bem escuro, é um dourado fechado. Eu tenho uma peça que minha avó me deu, que é esse dourado fechado. Ah, esse colar. Pois é, eu amo. E ele é dourado aberto, tá? Mas como ele tem É, muito ouro velho aqui, ele tem 3 tons de ouro velho, ele não grita tanto. Agora, se ele fosse inteiro sim, dessa cor, é. Então, assim, na verdade, é a escolha do tom do dourado. Gente, é igual calça é. jeans. Calça jeans Uhum. tem aquela quase branca, tem aquela cinzentada, tem a manchada, tem o jeans claro, tem o jeans médio, tem o jeans escuro, tem o jeans preto, tem 500 mil nuances. O dourado é a mesma coisa. Então, escolhe aquele que combina mais com você e vai ser feliz. Sim, ficou claro. Eu já sei qual é o que combina, são os que eu tenho aqui, que eu vou muito. Eu olho muito lá na Life by Vivara, na própria Vivara. É aquele tom, aqueles É, tons mais predominantes, né? E joalheria, pode falar. até modelando as pessoas que você vê na TV, que você vê na rede social, que trazem aquele ar de elegância, eu me inspiro muito naquele tipo de peça para usar um dourado, que você vê que nem é raro aquele tipo de pessoa que usa para passar elegância e tal, coisas gritantes. É aquele brinco mini, é aquela coisa mais discreta que tem vida, mas então eu vou muito nessa linha quando eu penso no dourado também, nessa questão de ter a elegância e tal. É que a minha preferência é o prateado, ficou claro, e agora eu vou me aventurar brincando mais na mistura dos dois. Misturar. E o que eu ia falar, joalheria dificilmente usa esse dourado estourado, tá? Eles usam um dourado médio, de médio para baixo, nunca de médio para cima. Por quê? Porque é exatamente isso que você falou, perde a ideia de joia. Ela fica parecendo bijuteria e bijuteria barata. É. Então, pode até ser joia, mas se o dourado é muito, ele fica parecendo bijuteria barata, tá? E que é o que a Carol Gregory se diferencia, que é o que eu tinha te falado já algumas vezes, né? De pessoas que trabalham com joia, que eu olho e falo, cara, eu não usaria esse negócio. Que é de longe você vê que parece biju barata, mesmo sendo semi-joia. É, porque a questão não é só o ser, é o parecer ser, né? Então, eu vi outro dia a Cláudia Matarazzo, acho, falando, a gente está vivendo na era da fotografia. Então, esses detalhes fazem diferença. A gente precisa se atentar a isso, né? Sim. Mas é isso, Aninha, deu para entender e esclareceu bastante. Adorei o encontro. Vou te chamar depois no WhatsApp para a gente ver esse guia aí. Quero ver esses. Meu Deus, já tô dando um negócio aqui de tanto look, mas vamos lá. Calma, respira e não pira. Meninas, muito, 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 muito obrigada pela presença hoje, pelo bate-papo, pelas trocas. Espero que vocês tenham gostado muito e a gente conversa agora no particular, tá bom? Um beijo enorme, uma ótima noite para vocês todas e a gente se encontra. Até. Tchau, tchau.